E aí galera, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre duas coisas muito legais. A primeira é que eu vou contar um pouco de como eu contei pra minha mãe que eu era trans, porque eu já falei um pouco no vídeo, mas agora eu vou falar mais e como eu me senti, como ela sentiu, como é que foi. E a segunda coisa que eu vou mostrar pra vocês, como eu aplico a minha T. Assim que eu terminar esse assunto no vídeo. Fica ligado aí. Então roda lá. Eu comecei minha harmonização, que eu já falei no vídeo, no dia 11 de setembro de 2015. Eu tô pegando o celular porque eu vou abrir o e-mail que eu mandei pra minha mãe, porque eu não contei pra ela antes e nem no dia que eu comecei a harmonização. Eu não me senti seguro, eu queria saber, sei lá, eu queria ter 100% de certeza, apesar de que a gente não tem 100% de certeza porque a gente é. Mas eu esperei um pouco pra contar pra minha mãe, até porque eu tava muito aflito, eu não sabia como contar. Nossa, a câmera tá torta, isso tá me irritando tanto. Eu não sabia como contar, então acabei esperando um pouco. Meu aniversário é no dia 28 de novembro, eu acabei indo pra casa dos meus pais. E como tinha muita gente, um monte de família lá, eu acabei não contando, porque tava muita gente e eu ainda me senti meio, sabe, na minha, não queria falar com todo mundo lá. Então eu não contei, eu voltei pra São Paulo e aí eu mandei um e-mail pra minha mãe. E eu vou pegar o e-mail aqui e ler pra vocês uma partezinha, porque o e-mail é gigantesco. A primeira coisa que eu falo é que eu queria ter conversado pessoalmente, então conversem pessoalmente. Se você consegue, converse pessoalmente. Se não, manda um e-mail, mas depois vai conversar pessoalmente, porque é a melhor coisa. Eu sou melhor com as palavras escritas, então eu acabei mandando um e-mail. Sai daí, Mega! Resumidamente, eu comecei falando que eu estava indo na psicóloga, que na psicóloga eu levei isso pra ela, porque antes a primeira pessoa com quem eu falei foi minha ex, e eu tinha contado pra minha ex sobre isso que eu tava sentindo, depois de um tempo que já tava dentro de mim esse sentimento, essa coisa de querer, sabe, e sei lá, essa coisa de querer gritar pra todo mundo quem você é. Então eu falei com a minha ex falou, leva pra sua psicóloga, eu levei pra minha psicóloga. E eu falei pra minha mãe que eu estava indo na psicóloga, que eu conversei com ela sobre isso, que isso é chamado de disforia de gênero, apesar de eu não gostar do nome disforia de gênero. Eu falei também depois que a minha psicóloga me indicou pra uma endócrino, que é a endócrino que eu vou hoje, e que ela me pediu todos os exames, e que eu fui fazer os exames, e que eu já tinha começado a hormonização, que eu tava tomando de 15 em 15 dias um hormônio masculino pra me adequar ao corpo, e não sei o que, e blá. Contei isso pra minha mãe. A primeira coisa que ela me escreveu foi: te amo acima de qualquer situação. Eu não tenho filho, eu não sei como é, eu não tenho essa fala, não é minha vivência, mas eu imagino que deve ser muito difícil você esperar uma coisa de um filho e ele não ser como você imaginou. E bom, nem sempre é como a gente imagina, né? Eu imagino que nem sempre é como a gente imagina. Mas a primeira coisa que a minha mãe me disse é que ela estaria comigo em qualquer situação, independente da situação. Então isso já gera um conforto. Depois disso foi um pouco mais fácil conversar. A partir daí a gente começou a trocar mais e-mail. E eu lembro até hoje que eu mandei um e-mail depois disso explicando exatamente o que era uma pessoa trans, assim, tudo que passava, todas as coisas. E tipo, mandei matéria, mandei um monte de coisa e falei, olha, disforia é isso, o que eu sinto é isso, eu sinto que eu não tô me encaixando nas... Eu sinto que eu não me acho, sabe? Tipo, eu mudava de estilo, mudava roupa, mudava cabelo e eu ainda assim não me sentia eu. Foi muito legal essa troca de e-mails, porque eu consegui falar muita coisa, eu consegui explicar muita coisa, eu consegui mandar matérias, inclusive eu mandei o vídeo que eu vou deixar o link aqui do Buck Angel, que pra mim esse cara é tipo foda, é uma das pessoas que eu sigo e eu vou deixar até o link aqui embaixo do vídeo dele que eu mandei pra minha mãe e esse vídeo é genial. Quem não assistiu, assista. Isso tem um ano que eu faço a harmonização, que tem um ano que eu me assumi pra minha família. Me falaram já várias vezes, acho que vocês já devem ter escutado, o tempo cura. Eu nunca acreditei muito nessa frase, porque
Eu não acreditava que o tempo ia curar. Como o tempo vai curar? A gente tem que fazer alguma coisa para curar. Isso até envolve um pouco de que eu não me sentia muito bem indo no psicólogo, porque todo mundo falava, mas o psicólogo é com o tempo que vai começar a ajudar, e eu sempre odiei muito, e hoje eu falo para todo mundo, vá ao psicólogo, mesmo se você não é trans, não tem nada a ver, vá ao psicólogo para você se sentir melhor com você mesmo, ele te faz pensar nas suas decisões, nas suas escolhas, ou nas escolhas que impõe para você, ou em qualquer situação. Então, vá ao psicólogo. Mas voltando, corta porque eu falo muito, eu nunca acreditei nessa frase, o tempo cura. O tempo vai curar o quê? O que o tempo vai... Como, assim, o tempo? Ele não vai fazer nada, ele só vai passar o tempo e vai continuar a mesma coisa, mas não. Hoje eu acredito nessa frase que o tempo cura. As coisas vão se encaminhando, sabe? Eu aprendi a ter pensamento positivo e pra mim é sempre pra frente, nunca pra trás. Então eu comecei a esperar. Eu comecei a fazer um movimento ou outro quando dava. Algumas coisas ainda sou travado, mas acho que é normal do ser humano para algumas coisas. E eu esperei, e acabou que as coisas melhoraram muito. Hoje eu me dou muito bem com a minha família. E eu tô gravando esse vídeo para dar um pouco de esperança para as pessoas e para meio que dar uma luz de como fazer as coisas. O meu exemplo não é o certo, nenhum exemplo que você vê por aí vai ser o certo. O certo é como você vai lidar com isso, como você vai tratar isso, como você se sente bem fazendo. Mas eu aconselho a todo mundo a conversar pessoalmente com seus pais, ou com seu pai, ou com sua mãe, quem você se dê melhor primeiro. Eu vou mostrar pra vocês aí o vídeo aplicando a T, que hoje é o dia de aplicar a T, e depois eu volto pra cá. Então vamos lá, né, pessoal? Vou mostrar aqui como que eu vou aplicar, explicando para vocês como eu faço o meu processo que eu aprendi. E não reparem a bagunça, mas vamos lá. Eu já lavei minhas mãos, sempre vamos manter tudo muito limpo. Então vou pegar aqui a seringa. Eu pego uma seringa de 3 ml, porque eu aplico 2 ml, e a seringa de 30x7, que é a agulha, tipo, eu prefiro a agulha 7, tem gente que prefere a agulha 8. Vou pegar aqui a Deposteron. Sempre tira a bolha que fica aqui para você quebrar e não ficar ainda um pouco de hormônio aqui em cima. Sempre bom tirar um pouco do ar aqui, que às vezes ela tá meio travadinha. A agulha tem uma partezinha que é meio achatadinha. Eu sempre coloco essa parte pra cima na hora de puxar aqui o hormônio. E aí, como ele é um pouco oleoso, ele demora um pouco a entrar na seringa e também demora um pouco a sair da seringa. Então quer dizer que a gente tem que aplicar um pouco devagar, porque senão ele dói. É meio que uma bezetacil, só que não tão forte assim. Tipo, dá uma dorzinha, sabe, se aplicar rápido. Eu sempre pego um pouco mais, fica um pouquinho de ar aqui, e aí depois eu vou apertando para sair esse ar, porque não pode deixar ar aqui dentro, tá, gente? Vou fechar aqui, porque eu vou deixar ela aqui um pouco. A gente tem sempre que higienizar o lugar, então eu vou pegar aqui um álcool e vou higienizar o lugar, e agora eu vou ficar mais em pé e vou falar pra vocês. Aplicou? Puxa para ver se não veio sangue. Não veio sangue? Pode aplicar. Depois de aplicado, eu sempre fecho, descarto a seringa, e a agulha eu guardo para descartar depois. Eu já tenho algumas aqui nesse potinho.
no potinho que eu guardo pra descartar em lixo hospitalar depois, tá? Porque pode ferir alguém, então é bom guardar separado. Então, pessoal, esse foi o vídeo aplicando a T. Eu ainda tô com um pouquinho de dor na bunda, porque eu sempre fico com um pouquinho de dor na bunda que eu acabei de aplicar. Eu acabei não deixando muito final aí, porque demora um pouco, eu sou muito devagar para aplicar, eu fico meio tenso até hoje. Eu vou contar uma história de como aconteceu isso de aplicar em casa. E até para deixar aqui um parêntese e reclamar um pouco das farmácias que eram onde eu aplicava. É ridículo o que eles fazem. Enfim, eu peguei minha receita como endócrino, fui na farmácia, comprei o hormônio e aí me perguntaram se eu queria aplicar lá a primeira vez. Eu apliquei, lá eles só aplicam no glúteo, foi onde eu aprendi a aplicar. Eu acho que na perna é muito mais doloroso do que no glúteo, então eu acabo aplicando no glúteo mesmo. E eu apliquei a primeira vez, então assim, eu tenho uma receita, a receita geralmente ela vale por 30 dias, e a Deposteron vem 3 ampolas de 2 ml. Então vamos fazer a continha, 15 dias, depois de 15 dias, um mês, depois de 15 dias, 45 dias. Então dá 1 mês e meio a caixinha de Deposteron. E você tem uma receita para 30 dias. Eu apliquei a primeira vez, apliquei a segunda vez, e quando eu fui aplicar a terceira, a moça virou e me disse que a minha receita já estava vencida. E aí eu falei pra moça, olha, eu tenho aqui 2 fichinhas de que eu apliquei nessa mesma farmácia, porque eu tinha aplicado na mesma farmácia, eu tenho a receita e eu tenho a caixinha de Deposteron, que ainda tem mais uma ampola. Eu preciso aplicar. E eu falei pra ela, é um tratamento, apesar de eu odiar a palavra tratamento, porque parece que a gente é doente, foi a maneira mais fácil dela entender. Eu falei, é um tratamento, como que eu faço? Porque tá tudo certo, tá tudo aqui, eu só preciso aplicar. E aí ela me disse que não podia porque estava vencida a receita. Aí o que eu fiz? Bom, eu já tinha perguntado para mim endócrino antes como aplicava, eu já tinha visto vários vídeos e eu virei pra moça e falei, então me dá uma seringa que eu vou pra casa e vou aplicar. E foi a partir daí que eu comecei a aplicar em casa e passou a doer muito menos, porque eu aplico no meu tempo, na minha velocidade e, enfim, coloco a força que eu acho necessária ou não, e já tem quase 1 ano que eu aplico em casa, eu prefiro. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Já deixa um like aqui no vídeo, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!